Oi pessoal, eu sou a Tereza Narras, estamos na Faculdade de Direito de Lisboa, em Portugal, com a professora Paula Vaz, que é a nossa vice-diretora. Inclusive a faculdade nos recebe para a Jornada Luso-Brasileira, com mais uma edição em janeiro deste ano. E a professora Vaz é uma das grandes especialistas em Direito Econômico, professora aqui dessa faculdade, e vai falar um pouco para a gente a respeito de União Econômica Monetária, que é a palestra que a professora acaba de proferir agora no auditório. Nós tivemos a oportunidade de presenciar. Então, professora, desde logo eu agradeço imensamente a disponibilidade da senhora em nos receber e poder dar uma canjinha para a gente a respeito desse tema tão complexo que é a questão da União Econômica e Monetária. E se puder falar um pouco a respeito das vantagens, desvantagens, o que é essa União Econômica e Monetária, até porque a senhora bem pontuou na palestra que são 20 anos de euro, né? Então esse ano é um ano de aniversário para a gente comemorar. Ou não, né, professora? Não sei. Da minha perspectiva, são anos para comemorar. Mas agradeço muitíssimo as simpáticas palavras e agradeço muitíssimo também a presença da professora Tereza Narras aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e todo este convívio muito franco, muito continuado que tem existido entre os eminentes académicos brasileiros e esta faculdade. Adentrando agora na questão que coloca, o que é a União Económica e Monetária. De facto, é um projeto com 20 anos, que veio no sentido da evolução daquilo que começou a ser a Comunidade Económica Europeia e, portanto, neste momento, em termos de integração económica, nós estamos numa fase que se chama União Económica e Monetária. O que é que isso significa? Significa que temos o mercado interno e, sobreposto ao mercado interno, ainda temos um estádio mais aperfeiçoado que procura justamente retirar as maiores vantagens do mercado interno. O mercado interno, no fundo, é constituído como sendo, procurando fazer à escala dos países da Europa, imitar um mercado nacional. Ora, no mercado nacional nós temos uma única moeda. Portanto, e então é essa a lógica. Se vamos constituir um mercado interno que é semelhante, ou que queremos que seja semelhante ao mercado nacional, então também deve haver uma única moeda para facilitar as trocas, para facilitar as liberdades em que se baseia o mercado interno, em particular a livre circulação de capitais e de pagamentos, não é? Portanto, uma moeda única tem, desde logo, como grandes vantagens, evitar custos de transação com câmbios, ou seja, portanto, não é necessário para que Portugal pague as importações que faz a Espanha estar a trocar os escudos por pesetas, como era antigamente, não é? Não, tem a mesma moeda e, portanto, os pagamentos são feitos na mesma moeda. Por outro lado, também permite a comparação, uma transparência, uma comparação de preços, o que torna o mercado também mais concorrencial. Nós, consumidores, conseguimos olhar para os preços que são praticados para o mesmo bem em Portugal, em Espanha, em França, na Alemanha, e como há livre circulação de mercadorias, também comprá-los, por exemplo, também através do comércio eletrónico, cada vez mais que cada vez tem uma presença maior, não é, nas nossas vidas, fazer isso, portanto, também com mais facilidade, porque a comparação de preços é maior. Depois evita que os próprios, do ponto de vista, se quisermos, macroeconómicos, evita que os Estados utilizem as desvalorizações como uma forma artificial de ganhar vantagens, de ganhar competitividade, e por isso, no fundo, também torna tudo mais estável, vamos lá, em termos macroeconómicos. E essa estabilidade macroeconómica é fundamental para as decisões dos agentes económicos, das empresas. As empresas sabem que decidem e que têm a capacidade, portanto, para fazer melhor planejamento, se não existir muita inflação,
se souberem, portanto, que não têm determinados custos, enfim, tudo isso são vantagens. Então, professor, esse impacto que ele gera no mercado interno é muito interessante e promissor. E no mercado externo, ou seja, fora do âmbito da União Europeia, a gente poderia falar em algum tipo de impacto, se isso acaba gerando vamos dizer assim, uma concorrência entre moedas, claro, ou acaba causando uma desvalorização de outras, como, por exemplo, o dólar, que sempre foi tido claro, como a moeda marco do mercado, não é? Como é que isso funciona no mercado externo? E agora a gente ouve muito falar também a respeito de uma questão que se chama crise do euro. O que é isso? Isso tem a ver com esse mercado externo, ou só com o mercado interno, ou tem a ver com os dois? Os dois. Ou com os dois? Como é que funciona isso? Exatamente. Bom, então, naturalmente que quando foi criado o euro, e o euro começou por ser uma moeda de 12 países, atualmente são 19 os Estados-membros que utilizam o euro, ganhou, podemos dizer, massa crítica, ou seja, tornou-se também uma moeda de referência em termos internacionais. Se, por exemplo, o marco já era uma moeda muito respeitável, naturalmente que o euro tem uma robustez muito maior do que uma moeda de um único Estado-membro. E, de facto, tornou-se uma moeda de referência em termos internacionais a par do dólar, portanto, destornando aquilo que era sempre uma predominância do dólar nos mercados internacionais. Porquê é que o euro se valorizou mais relativamente ao dólar? Bom, isso tem vantagens e tem desvantagens. Tem a desvantagem de tornar as exportações europeias menos competitivas, mas, por outro lado, é um sinal de grande credibilidade na zona euro. É um sinal de que mais investidores de países terceiros procuram investir na zona euro, os capitais afluem mais à zona euro e, por isso é a lei da oferta e da procura, faz com que o preço do euro aumente nos mercados internacionais porque as pessoas querem fazer investimentos em euros. Bom, depois estava-me a perguntar o que foi a crise do euro. Foi de facto algo que abalou profundamente a zona euro. Começou com o impacto da crise financeira gerada a partir dos Estados Unidos, a crise do subprime em 2008, e depois começou a existir um efeito de contágio. Hoje em dia as economias estão muito interligadas e começou a haver um efeito de contágio para alguns Estados-membros e para algumas zonas da União Europeia. Por exemplo, em algumas zonas da Europa, por exemplo, a Islândia teve um impacto muito grande dos ativos tóxicos provenientes dos Estados Unidos. Mas também houve problemas muito significativos na Irlanda, ao nível dos mercados financeiros. Depois, esta crise, no fundo, fez com que o dinheiro se ficasse mais caro, ou seja, com que o acesso ao crédito se tornasse mais difícil. E isso teve uma consequência muito negativa nos países que precisavam muito de se financiar, de recorrer ao crédito para financiar as suas despesas. Países com dívidas grandes, como Portugal, como a Grécia, como a própria Espanha, em algum segmento, porque teve uma crise diferente, uma crise baseada na especulação imobiliária, no fundo começaram a ter que pagar muito mais para se financiar. E chegaram a um ponto em que, no fundo, a um ponto de insolvência, a um ponto em que já ninguém lhes emprestava, ou se emprestasse seria a juros incomportáveis. E então os europeus e o presidente do Eurogrupo teve uma frase que foi fundamental e a consequente atuação disse que faria tudo o que fosse necessário para salvar o euro. E a partir desse momento tudo mudou na Europa. É curioso como as expectativas e como o comportamento dos agentes económicos é moldado a partir de uma determinada afirmação. Porquê? Porque, de facto, houve uma solidariedade europeia. Os Estados perceberam que tinham que ajudar, no fundo, as partes mais fracas, porque senão o todo estava em risco de colapsar. E essa ajuda aconteceu sobre uma estrita condicionalidade, isto é, por exemplo, Portugal teve 78 mil milhões de euros de apoio
mas comprometeu-se a fazer uma série de reformas. E, portanto, foi um período muito duro para os Estados que tiveram sobre o apoio financeiro, mas que compensou e que os colocou numa trajetória de maior estabilidade. Portanto, a crise do euro, talvez ainda venham a acontecer outras crises do euro, é natural, mas de facto esta mais premente já passou e teve a ver sobretudo com essa conjugação. Dívidas públicas muito elevadas, em termos internacionais os juros começaram a subir e os países não tinham forma de se financiar, tiveram que ser ajudados. Que bom. Bom, pessoal, o assunto é complexo, né? Obviamente que isso acaba refletindo não só nos países da zona do euro, claro, mas obviamente tem um reflexo global, inclusive no nosso próprio país, que também nós temos as nossas crises próprias. Imagino que também vamos encarar daqui para frente um período de grande turbulência e ajuste, né? Porque realmente sem os ajustes a gente não consegue voltar para os trilhos, né? Professora, eu agradeço imensamente a disponibilidade da senhora nos receber. A professora Paula é um encanto de pessoa e uma das pessoas mais especialistas e expertas em tema de economia. E fora que é uma grande anfitriã, que sempre, todo ano, nos recebe aqui na faculdade. Muito obrigada, professora. E agradeço muitíssimo as suas amáveis palavras e agradeço ao Law Inst também esta iniciativa que me parece bastante louvável, portanto, de, no fundo, colocar em evidência, portanto, alguns temas de maior atualidade no mundo jurídico, económico, etc. E, portanto, o agradecimento é meu. Muito obrigada. Muito obrigada, professora.